Prefeitura de Porto Alegre decreta emergência um dia depois de tempestade matar uma pessoa, provocar destruição e deixar 1 milhão sem energia. Desastres climáticos deram prejuízo de 500 bilhões de reais ao Brasil nos últimos 20 anos. Polícia Federal volta ao território Yanomami para destruir estrutura de garimpo ilegal. Lei que vai garantir bolsa de qualificação para moradores de rua foi sancionada hoje pelo presidente Lula. Incorporação de remédios contra o câncer na lista do SUS está falhando por falta de verbas. Ministro Fernando Haddad intensifica negociações para evitar a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. Pelo segundo ano seguido, a população da China diminuiu. E em aquário de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, nasceram nada menos do que 300 cavalos marinhos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A previsão de novas tempestades no sul do Brasil fez o Instituto Nacional de Meteorologia publicar, no início da tarde de hoje, um alerta de grande perigo para a região central e norte do Rio Grande do Sul até o norte de Santa Catarina. Além do aviso vermelho, há também risco de danos em edificações, cortes de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores, alagamentos e transtornos em rodovias. A capital gaúcha, Porto Alegre, decretou situação de emergência. Uma pessoa morreu. Após fortes temporais que provocaram estragos em diversos municípios, a previsão do tempo aponta que altos volumes de chuva ainda são esperados no estado gaúcho. Mas além da quantidade de água, outro fator preocupa os meteorologistas: as descargas elétricas. Em 24 horas foram mais de 499 mil. A maior incidência de raios ocorreu em municípios da fronteira oeste: Santana do Livramento, Uruguaiana e Alegrete. Isso ocorre por conta de uma área de baixa pressão atmosférica no continente e uma frente fria no oceano, que causam instabilidades e trazem temporais. A atividade elétrica ainda é considerada alta, em especial na região norte do estado. Em Porto Alegre, o volume da água em tão pouco tempo fez o prefeito Sebastião Melo decretar emergência de 180 dias na capital gaúcha, após as fortes chuvas causarem destelhamentos, inundações, alagamentos e deslizamentos de terra em diversas áreas. Nas últimas horas, a Defesa Civil informou que recebeu centenas de ligações a respeito de quedas de árvores, alagamentos e falta de luz. E por isso, todos os órgãos municipais estão autorizados para atuarem sob o gerenciamento da Coordenação de Defesa Civil nas ações de resposta ao desastre para minimizar os efeitos causados pelas chuvas. E por isso, todos os órgãos municipais estão autorizados para atuarem sob o gerenciamento da Coordenação de Defesa Civil nas ações de resposta ao desastre para minimizar os efeitos causados pelas chuvas. O estado do Rio Grande do Sul segue em atenção. Conforme o aviso com validade até meio-dia de amanhã, publicado pelo IMET, a expectativa é de chuva superior a 60 milímetros por hora ou maior que 100 milímetros por dia, ventos superiores a 100 quilômetros por hora, além de queda de granizo. Nos últimos 20 anos, os desastres naturais no Brasil provocaram a morte de 4.255 pessoas nos últimos 20 anos. E os prejuízos foram de 500 bilhões de reais. São mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Uma mistura de vegetação extremamente variada, dividido entre zona rural e zona urbana. Um país de extensão continental.
esse é o Brasil. Mas nos últimos 20 anos, todo esse território passou por momentos delicados. Nas últimas 2 décadas, foram 4.255 pessoas que morreram em razão de desastres ambientais no país e outras 8 milhões ficaram desabrigadas. O prejuízo chega a quase 500 bilhões de reais, segundo o levantamento da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que englobou casos de chuvas intensas, estiagens, inundações e ondas de calor. Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Distrito Federal se destacam entre os estados com mais pessoas afetadas. Dados da Confederação Nacional de Municípios apontam que nos últimos 10 anos, 93% das cidades brasileiras foram atingidas por desastres naturais, como tempestades, enxurradas, inundações e alagamentos. Os estudos referentes aos anos de 2013 a 2022 indicam que mais de 2 milhões de moradias foram danificadas. Dessas, 107 mil foram completamente destruídas. Considerada a maior tragédia ambiental do país, até o momento, o rompimento da barragem do Fundão na cidade mineira de Mariana, que aconteceu em 2015, resultou na morte de 19 pessoas e na contaminação do rio, solo, mar e a destruição da flora. Em 2023, quase metade dos óbitos causados por desastres relacionados à chuva são do Rio Grande do Sul, de acordo com o CNM. Foi o ano em que o estado enfrentou situações climáticas extremas, como ciclones e tempestades, influenciados principalmente pelo fenômeno El Niño. E as chuvas no Rio Grande do Sul causaram um prejuízo estimado em 3 bilhões de reais e cerca de 67 mortes foram registradas durante todo o ano. Em setembro, a passagem do ciclone extratropical afetou mais de 90 cidades gaúchas. Um relatório divulgado pela Organização Meteorológica Mundial em julho do ano passado indica uma tendência de aquecimento de longo prazo e um aumento no nível do mar em países da América Latina e Caribe. O documento destaca ainda o aumento das temperaturas, o que favoreceu períodos de incêndios florestais e a emissão de altos níveis de dióxido de carbono. Isso fez o Brasil vivenciar períodos de calor extremo e pelo menos 15 estados entraram em alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia. No Rio de Janeiro, por exemplo, os termômetros marcaram mais de 42 graus em novembro, com sensação térmica de 58 graus Celsius. O ano de 2024 não está sendo diferente. No início de janeiro, as chuvas que ocorreram no Distrito Federal vêm causando estragos em diferentes regiões administrativas. A governadora em exercício, Celina Leão, decretou estado de emergência devido ao mau tempo. Assim como no Rio de Janeiro, as chuvas do último fim de semana já somam 12 mortes até o momento. O balanço parcial aponta para mais de 47 mil pessoas afetadas pelas chuvas, pelo menos 331 desabrigadas e mais de 12 mil desalojadas. No Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros confirmou hoje a 13ª morte provocada pelas enchentes do último fim de semana. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no rio Meriti, na zona norte da cidade. Hoje não choveu, mas foi dia de mais um recorde de calor. A temperatura no bairro de Guaratiba chegou aos 41,8 graus. Mas a sensação térmica de quem estava lá, segundo o Alerta Rio, foi de quase 60 graus. E nos Estados Unidos acontece o oposto. Pelo menos 9 pessoas morreram na onda de frio extremo que atinge o país. As nevascas causaram acidentes em vários estados. Quase todo o país enfrenta temperaturas abaixo de zero. A onda de frio chamada de rajada do Ártico fez com que algumas regiões chegassem a ultrapassar os 30 graus negativos. Especialistas alertam que a sensação térmica pode ser ainda mais intensa, o que pode levar a uma hipotermia. A previsão é que haja uma trégua no frio a partir de amanhã, mas no fim de semana, a previsão é que as temperaturas caiam novamente, deixando os Estados Unidos em alerta. Uma forte nevasca na China bloqueou cerca de 350 quilômetros de estradas e rodovias, deixando mais de 1.000 pessoas presas em uma aldeia próxima das fronteiras com a Rússia e Cazaquistão e a Mongólia.
A região vem sofrendo com a neve há mais de 10 dias. Equipes de resgate retiraram mais de 1.000 turistas e moradores retidos há uma semana em um vilarejo da China. Os bloqueios nas estradas resultaram de avalanches provocadas por nevascas. A retirada da neve no local foi dificultada pela geografia da área, já que as estradas estão situadas num vale com encostas cobertas de árvores. A província de Altai, um famoso destino para esqui, é atingida por fortes nevascas desde o início de janeiro. Um helicóptero militar também foi usado para fornecer alimentos e combustível à região nos últimos dias. De acordo com a TV estatal CCTV, um total de 1.558 turistas e 445 veículos foram resgatados depois da tempestade ter atingido a região de Xinjiang e a neve ter bloqueado as principais vias de acesso. O Procon Brasil coordenou uma operação para fiscalizar 34 aeroportos de 23 estados brasileiros, junto com representantes da OAB, Ministérios Públicos, Defensorias e entidades civis, após reclamações de consumidores sobre os serviços prestados pelas companhias aéreas. Essa ação pôde ser vista como uma resposta para a população. Isso porque em 2023, mais de 95 mil reclamações foram feitas no site consumidor.gov.br. Já em um outro sistema, o do Ministério da Justiça e Segurança Pública, outras 77 mil reclamações foram registradas no ano passado. Além da fiscalização, os PROCONs também realizarão uma pesquisa para apurar a percepção dos consumidores sobre os serviços prestados pelas empresas aéreas. O levantamento será feito presencialmente e também estará disponível para ser respondido online nas redes sociais dos PROCONs até o próximo dia 25. Para aproveitar o grande movimento das férias, as cidades receberão a fiscalização de forma simultânea em aeroportos e terminais. 2 exemplos são as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Em dezembro do ano passado, a Secretaria Nacional do Consumidor criou um comitê para estudar e implantar novas medidas que ajudem o consumidor do setor aéreo. A primeira reunião deste comitê está prevista para ocorrer ainda este mês. E veja a seguir, Ministério da Fazenda intensifica negociações para evitar a desoneração da folha de pagamentos. E ainda, uma lei que vai garantir bolsa de qualificação para moradores de rua foi sancionada hoje pelo presidente Lula. Quem recebe apenas 2 salários mínimos por mês agora vai pagar imposto de renda. A informação foi dada pela Unafisco, que representa os auditores fiscais da Receita e há muito tempo faz campanha pela correção da tabela do imposto, que não é atualizada como deveria há 17 anos. Como o mínimo foi reajustado em 10% e a tabela, mais uma vez, não sofreu alteração, os rendimentos de R$ 2.824 terão desconto de R$ 13,80 por mês. Se toda a defasagem da tabela for reposta, o governo teria uma perda de R$ 200 bilhões de arrecadação. Uma decisão como esta vai na contramão da luta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para acertar as contas deste ano. Um dos itens que mais está provocando conversas e negociações, por exemplo, é a desoneração da folha de pagamentos. O governo ainda não decidiu o que vai fazer. O governo federal se articula para apresentar ao Congresso Nacional uma proposta para a reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, sem que essa medida pareça uma afronta ao trabalho dos parlamentares. No final do ano passado, o Ministério da Fazenda editou uma medida provisória que acaba gradativamente com esse benefício e revoga uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Senadores e deputados pediram ao presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, que devolvesse ao governo essa medida provisória sem que ela fosse votada. O próprio presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, disse que recebeu a publicação da medida com estranheza,
uma vez que este assunto tinha acabado de ser discutido pelos parlamentares. Diante da resistência em deputados e senadores para discutir e votar essa medida provisória, o governo federal busca um acordo e deve se reposicionar nessa discussão. O ministro da Fazenda afirmou que a equipe técnica da pasta refez os cálculos e concluiu que as renúncias fiscais aprovadas pelo Congresso vão gerar um rombo de 32 bilhões de reais no orçamento deste ano. Só com a desoneração, o impacto será de 12 bilhões e não há espaço fiscal para bancar esse gasto. Haddad também afirma que o governo não pode prejudicar toda a sociedade para favorecer um setor e está conversando com todos os atores envolvidos nessa discussão para fazer uma acomodação. Na segunda-feira à noite, o ministro da Fazenda se reuniu com o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e recebeu sugestões de encaminhamento que podem repercutir melhor entre os parlamentares. Haddad também conversou por telefone com Arthur Lira e disse que pretende se reunir pessoalmente com o presidente da Câmara dos Deputados ainda essa semana. O ministro da Fazenda disse que quer se encontrar com o presidente da Câmara até sexta-feira, mas segundo a assessoria de Arthur Lira, o presidente da Câmara só deve vir a Brasília no final do mês. Durante toda a quarta-feira, o sistema do Instituto Nacional do Seguro Social esteve fora do ar. A queda afetou quase todas as regiões do Brasil e aconteceu durante um dia de paralisação dos médicos peritos. A falha afetou todo o sistema do aplicativo Meu INSS. É nele que os segurados possuem acesso a diversos serviços, como pedidos de aposentadoria e extrato de pagamentos. O AtesteMed, que é disponibilizado dentro do aplicativo, também foi afetado. O benefício permite a análise à distância de atestados médicos e a concessão de direitos sem a necessidade de perícia. O Instituto Nacional do Seguro Social afirmou que o problema aconteceu num link da Telebrás. A estatal é responsável por levar a internet a todas as agências do INSS do país. A queda no sistema coincidiu com a paralisação dos médicos peritos, que estão reivindicando um reajuste salarial, além de um aumento no número de postos para a categoria. A Associação Nacional dos Médicos Peritos afirmou que 70% dos profissionais do país aderiram à paralisação e não foram trabalhar. Outros 2 dias de greve já estão agendados para acontecer até o final desse mês. Apesar do anúncio da pausa, a orientação dos advogados previdenciários para as próximas datas é de que os segurados com consulta agendada compareçam ao local da perícia na hora marcada e com a documentação em mãos. Se faltar e o perito comparecer ao trabalho, o segurado perde a data e só poderá marcar novamente depois de 30 dias. Para comprovar que esteve presente, vale tirar uma fotografia com o próprio celular, mostrando um aviso da paralisação na agência ou com o servidor que estiver trabalhando na portaria. Se não for atendido pelo perito porque ele aderiu à paralisação, o segurado tem até 7 dias para ligar para a central de atendimento no número 135 e reagendar a perícia. E quem vai às compras se assusta com o preço de alguns alimentos, como frutas, verduras e legumes. A seca ou as chuvas intensas em algumas regiões do Brasil têm afetado muito o valor e até a qualidade dos produtos. Esse melado na ponta da cenoura indica que o produto não tá legal não. E isso acontece por causa do excesso de chuva em São Paulo e Minas Gerais, de onde vem o produto. O resultado é o aumento no preço. A caixa com 20 quilos de cenoura dobrou de valor em um mês. Passou de R$ 80 para R$ 160 na Ceasa. Menos produto, o preço aumenta, não tem como. O Joaquim tem um espaço onde vende na Ceasa. Ele cita outros produtos que aumentaram de preço. Repolho era na faixa aí de 45,50, hoje está 90 a caixa. E agora? Hoje está 95,100, né? Beterraba em média 45,50, hoje está 85, 95, né? Porque a produção, devido a tanta chuva, começa a estragar na roça mesmo. Antes de tirar do chão já está estragando já. Aí não tem como, a produção cai, a demanda é muito, tem que aumentar o preço, não tem jeito. Boa parte da alface que chega aqui até a Ceasa vem do estado de São Paulo, onde também está chovendo bastante. E é claro, o preço da alface já sofreu alteração. Cada caixa aqui tem 24 pés. Estava sendo vendida até dezembro
em média por R$30 a R$35. Agora uma caixa dessa não sai por menos de R$60. O Wilson vem todo dia a Ceasa para comprar produtos e revender. Está pagando mais e escolhendo mais também, já que a qualidade não está legal como antes. A gente tem que se adequar. Espero que seja passageiro, né? Que de repente volte a normalizar, volte a baixar. Lá no seu comércio para vender também tem que colocar um preço maior. Isso, né? Teria que repassar, né? Mas o comerciante é aquela coisa, a gente fica naquela dúvida, porque se você repassar, já fica complicado para você vender também, né? Porque quem acaba sempre pagando é o povo, né? A época de chuva vai até março. Até lá é torcer para que os preços não subam mais e para que a qualidade de folhas e legumes não vá por água abaixo. No mercado financeiro, os investidores reagiram com preocupação ao rumo das taxas de juros dos Estados Unidos após o diretor do Banco Central do país, Christopher Waller, dizer que a instituição financeira não deve se apressar em cortar sua taxa básica de juros até que esteja claro que a baixa da inflação será sustentada. No Brasil, a discussão sobre a reoneração da folha de pagamentos é o que mais chama a atenção ao renovar o receio com a crise fiscal do país. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,09%, cotado em R$ 4,92 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,60% aos 128.524 pontos. O presidente Lula sancionou nesta quarta-feira a lei que institui a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A legislação tem como objeto a promoção dos direitos humanos dessa parcela da população em relação a políticas de trabalho, renda, qualificação profissional, além de ações para elevar a escolaridade. Na nova lei, é considerada pessoa em situação de rua quem faz parte do grupo populacional heterogêneo que utiliza os largadouros públicos como espaço de moradia e de sustento, bem como as unidades de acolhimento institucional para pernoite, eventual ou provisória, por situação de vulnerabilidade social ou vínculos familiares interrompidos ou fragilizados. Entre as diretrizes da Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População de Rua estão programas de elevação de escolaridade, qualificação profissional e de promoção do acesso amplo, seguro e simplificado ao trabalho e à renda, fortalecimento e estímulo ao associativismo, ao cooperativismo e à autogestão de empreendimentos de economia solidária de pessoas em situação de rua, além de mecanismos para a criação de incentivos à contratação desta população. A União, por meio do Poder Executivo Federal e os demais entes federativos, poderão firmar convênios com entidades públicas e privadas sem fins lucrativos para o desenvolvimento e execução de projetos que beneficiem a população em situação de rua e estejam de acordo com os princípios, as diretrizes e os objetivos que orientam a PNTC Pop Rua. De acordo com a lei, nos locais que o poder público aderir à política, deverá ser criada uma rede de centros de apoio para prestar atendimento a essas pessoas que buscam por orientação e inserção no mercado de trabalho. Já as cooperativas sociais ligadas às pessoas em situação de rua deverão organizar seu trabalho para minimizar as dificuldades desse público, especialmente quanto a instalações, horários e jornadas de trabalho. Elas também deverão desenvolver programas especiais de treinamento para aumentar a produtividade e a independência econômica e social. E ainda hoje, incorporação de remédios contra o câncer na lista do SUS está falhando por falta de verbas. E também, Polícia Federal voltou ao território Yanomami para destruir estrutura de garimpo ilegal.
O número de pessoas que morreram no trânsito na cidade de São Paulo no ano passado foi o maior desde 2015. Os dados do Sistema de Monitoramento de Acidentes do governo estadual apontaram que, em média, mais de 2 pessoas morrem por dia nas ruas e avenidas paulistanas. Em todo 2023, foram registrados 987 óbitos na capital paulista, contra os 11.129 contabilizados 8 anos atrás. O Infociga apontou que o número de vítimas que perderam a vida no ano passado é 7,6% maior que o de 2022, quando 917 pessoas morreram. O aumento pode ser explicado de acordo com o Ministério dos Transportes, com a alta na frota de veículos na capital de 3,2% de janeiro a novembro de 2023, comparado ao mesmo período do ano anterior, passando de 9.130.000 para 9.430.000 veículos. Já quando se trata do estado de São Paulo, houve queda de 1,5% no total de mortos, passando de 5.420 óbitos de janeiro a dezembro do ano passado, contra 5.500 óbitos no mesmo período de 2022, de acordo com o Detran. As principais vítimas do trânsito na capital foram os motociclistas, representando 43% das mortes no ano passado. Em seguida, aparecem os pedestres e os ocupantes de automóveis. E os jovens de 18 a 29 anos são os que estão entre os que mais morrem, sendo os homens responsáveis por quase 82% dos óbitos. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que vem implementando uma série de medidas para reduzir o número de sinistros, vítimas feridas e óbitos decorrentes da violência no trânsito, seguindo o plano de segurança viária. Entre as ações está a implantação da faixa azul, via exclusiva para motocicletas no meio do trânsito. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito também aponta a ampliação nas frentes seguras, que separam as motos dos carros nos semáforos. A proibição de circulação de motos em trechos das pistas expressas, das marginais Pinheiros e Tietê, cursos gratuitos dedicados a motociclistas e motofretistas, entre outras ações. E para coibir a morte de pedestres, a Prefeitura cita ações como a implantação das áreas calmas, onde a velocidade máxima é de 30 km por hora, e aumento do tempo de travessia para pedestres em mais de 1.000 cruzamentos dos principais corredores da cidade. Com essas medidas, a Prefeitura acredita que as estatísticas de vítimas voltarão a cair com rigor no cumprimento de legislação, investimento em engenharia de trânsito e, principalmente, em educação. O programa Domingão Tarifa Zero, que oferece passagens de transporte público de graça aos domingos na cidade de São Paulo, está sendo considerado um sucesso. A medida, que hoje completou um mês de funcionamento, aumentou em 31% o número de passageiros nos últimos 5 domingos. Ir até o shopping, visitar algum parque ou museu, ou até mesmo almoçar na casa daquele parente distante. Tudo isso ficou mais fácil graças à tarifa zero nos ônibus e metrô da capital paulista. Medida que aumentou o tráfego da cidade e diminuiu o trânsito. De acordo com a SP Trans, nos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, quando ainda não havia nenhuma gratuidade na cidade, a quantidade média de passageiros aos domingos e feriados era de 1.740.000. Já em dezembro de 2023 e janeiro de 2024, após a implantação do benefício, a demanda média nos 7 dias do programa foi de 2.280.000 pessoas. Nos cálculos da SP Trans, entre os dias 17 de dezembro e 14 de janeiro deste ano, foram transportados um total de 16.200.000 passageiros na operação do Domingão Tarifa Zero. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que o Domingão Tarifa Zero é um sucesso de adesão e que dezembro e janeiro são meses atípicos em virtude do período de férias escolares. Portanto, a frequência deve aumentar nos próximos fins de semana, onde mais pessoas estarão na cidade.
Mas, como nem tudo são flores, muitos moradores da cidade de São Paulo disseram que, embora gratuito, os ônibus e metrôs demoram muito para passar aos domingos. Sobre essa questão, a prefeitura disse que acompanha a movimentação de passageiros pela cidade e, caso seja constatada a necessidade de ajustes para melhor atender a demanda, as medidas serão implementadas. E ainda afirmou que todas as viagens são fiscalizadas por GPS em 100% da frota de ônibus da cidade. E qualquer partida que não é realizada, resultando em um intervalo excessivo, é identificada, gerando autuações às concessionárias responsáveis. Os pacientes com câncer estão enfrentando 2 obstáculos para levar o remédio para casa. Hoje foi descoberta uma quadrilha no Rio de Janeiro que roubava os medicamentos. Não bastasse isso, alguns itens que deveriam ser incorporados pelo SUS não estão chegando aos pacientes por falta de verba. Ao menos 8 medicamentos oncológicos de alto custo distribuídos pelo Sistema Único de Saúde não estão chegando aos pacientes. Isso por conta do valor repassado pelo Ministério da Saúde aos hospitais, que não cobre os custos dessas novas drogas. Um levantamento realizado pelo Instituto Oncoguia denunciou que o atraso entre a incorporação da lei e a entrega dos medicamentos, que deveria ser de 180 dias, é na verdade de quase 10 anos. Um exemplo desse atraso são os medicamentos erlotinib e o gefitinib, que são usados para tratamento de câncer de pulmão e deveriam estar disponíveis nos centros oncológicos do SUS desde maio de 2014. O custo mensal dessas drogas é de R$ 4.192 por paciente. Entretanto, o valor repassado pelo Ministério é de R$ 1.100, menos da metade do valor, o que impede o pagamento da medicação por esses hospitais a fim de disponibilizá-los aos pacientes. A demora no repasse dos medicamentos afeta diversos tipos de câncer avançado, como o pulmão, rins, pele, sangue, o câncer de mama e também o câncer de próstata. Em nota, o Ministério da Saúde informou que todos os procedimentos referentes ao diagnóstico e tratamento do câncer contidos na tabela SUS estão sendo revistos pela Coordenação Geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, e que os remédios que constam no levantamento do Instituto se referem a antineoplásicos novos e de alto custo, que causam grande impacto no orçamento disponível. E concluíram dizendo que a meta é priorizar as ações de prevenção do câncer e garantir o acesso ao cuidado integral através da lei que foi sancionada recentemente. Além disso, esses transtornos comuns que falamos agora, os pacientes ainda sofrem com mais uma dificuldade para ter acesso aos medicamentos. Desta vez, o empecilho é o crime organizado. Uma quadrilha foi interceptada pela Polícia Civil. O delegado Moisés Santana, da Delegacia de Roubos e Furtos, informou que durante as investigações foi descoberto essa associação criminosa e que já havia praticado outras ações no Hospital Marco Moraes, no Meier, na zona norte do Rio. Em uma delas, levaram cerca de R$ 1 milhão em medicamentos oncológicos. Em outra, a ação foi frustrada pelos seguranças e eles não conseguiram adentrar no estabelecimento. A quadrilha conta com falsos funcionários e armas, com a qual usam para render os trabalhadores efetivos do hospital e realizarem os furtos de medicamentos. Os alvos dos 3 mandados de prisão da Operação Escudo Oncológico são Gabriel Paiva Domingues, Diogo Soares de Souza Bastos e Diego Almeida de Araújo. Este último foi preso em casa, na Mangueira, também na Zona Norte, e os outros 2 seguem foragidos. A Polícia Federal apreendeu diversos equipamentos utilizados por garimpeiros que atuam ilegalmente em Roraima, dentro da terra indígena Yanomami, como armas, munições e até coletes à prova de balas. Ninguém foi preso. As ações aconteceram por terra e contaram com o apoio de agentes que fizeram sobrevoo para mapear possíveis locais invadidos dentro do território, além da apreensão de rádios e aparelhos usados pelos invasores para extração de minérios. A Polícia Federal também destruiu um acampamento onde os criminosos se abrigavam. A ofensiva é uma continuação da Operação Libertação.
Ela teve início no ano passado com a intenção de retirar os garimpeiros de comunidades Yanomami. O objetivo segue sendo o mesmo. Até o final dessa semana, as ofensivas devem continuar. É nesta época do ano em que os criminosos costumam voltar para a maior reserva indígena do país. A ação da PF aconteceu em menos de uma semana após o governo federal anunciar ações permanentes dentro do território. A Casa Civil também anunciou um investimento de mais de R$1 bilhão para este ano em ações de saúde e assistência social. Para o governo, enquanto os Yanomami estiverem em risco, todo o povo brasileiro também vai estar. Vale lembrar que a declaração do estado de emergência em saúde pública no local completará 1 ano em poucos dias. Os indígenas da região continuam enfrentando uma crise humanitária, com vários casos de malária, desnutrição e doenças ligadas à fome, sendo que o garimpo ilegal é um dos principais motivos para tudo isso. O conflito no Oriente Médio está ganhando novos capítulos. A guerra que começou entre Hamas e Israel agora já se espalhou para outros países da região. O Irã atacou um grupo apoiado por Israel no Paquistão, um dia depois de lançar mísseis balísticos contra a Síria e o Iraque, alvejando bases da inteligência israelense. O Oriente Médio, região que abriga países do leste do Mediterrâneo até o Golfo Pérsico, vive uma teia de conflitos interligados entre si e em uma escalada sem precedentes na história moderna da região. Há semanas, os Estados Unidos expressavam o temor de que o conflito original entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza se espalhassem pela região, o que pode causar um emaranhado de conflitos paralelos envolvendo potências regionais como o Irã. Nesta semana, a escalada de ataques mostrou que isso já está acontecendo, com a particularidade de que todos estão interligados. A invasão do Hamas ao sul de Israel no ano passado é a origem da nova onda de conflitos na região. As primeiras manifestações de fora vieram do Hezbollah, grupo rebelde do Líbano, financiado pelo Irã, e que foi criado com o objetivo de destruir o Estado israelense. Desde outubro, o Hezbollah vem fazendo ataques no norte de Israel, com o intuito de defender o Hamas e tenta desestabilizar as tropas israelenses concentradas no sul da faixa de Gaza. Semanas após o início da guerra, o exército israelense começou a interceptar mísseis lançados pelos Houthis, grupo rebelde do Iêmen e financiado pelo Irã. Aos poucos, os Houthis foram ganhando mais protagonismo no conflito. Rebeldes do grupo vêm atacando navios cargueiros do Ocidente que passam pelo Mar Vermelho, o único ponto de entrada e saída por mar de Israel, além do Mar Mediterrâneo. Já foram mais de 20 ataques a navios de diferentes países. Em retaliação às ações do Houthis, Estados Unidos e Reino Unido entraram oficialmente no conflito em 12 de janeiro, bombardeando mais de 60 alvos do grupo rebelde no Iêmen, inclusive na capital do país, Sanaa. Em resposta, os Houthis dispararam um míssil de cruzeiro antinavio contra o destroyer da Marinha Americana no fim de semana, mas o artefato foi interceptado e eles voltaram a atacar navios. O Irã já participava do conflito indiretamente através do financiamento ao Hezbollah, ao Hamas e aos Houthis. Mas, depois das ações dos Estados Unidos e do Reino Unido, Teherã quis dar uma demonstração de força e fez 3 ataques. Na última segunda-feira, lançou mísseis contra alvos na Síria e no Iraque, alegando estar destruindo bases do Mossad, o serviço de inteligência de Israel. E na terça-feira, bombardeou no vizinho Paquistão, onde o governo é apoiado pelos Estados Unidos e tem bases do grupo rebelde Jaish al-Adel. Teherã alega que esse grupo é financiado por Israel. E a seguir, a população chinesa diminuiu pelo 2º ano seguido. E ainda, em Aquário de Balneário Camboriú, Santa Catarina, nasceram nada menos do que 300 cavalos marinhos.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, solicitou à Polícia Federal reforço na segurança pessoal de um deputado do Amazonas que relatou estar sendo ameaçado depois de denunciar envolvimento de membros da segurança pública do estado com o tráfico de drogas. O pedido de reforço na segurança do deputado federal Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, foi apresentado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, à Polícia Federal nesta terça-feira. O ofício, enviado à corporação, aponta que o parlamentar tem sido alvo de ameaças e constrangimentos ilegais em função do cargo que tem como deputado federal. Por isso, Lira solicita que a Polícia Federal destaque policiais para a segurança pessoal de Amon Mandel durante o exercício da atividade parlamentar no estado do Amazonas. O deputado afirma que vem sofrendo ameaças e intimidações após denunciar à Polícia Federal o envolvimento de membros da alta cúpula da segurança pública do Amazonas com organizações criminosas de tráfico de drogas. Amon Mandel também diz ter sido alvo de uma abordagem truculenta por parte da Polícia Militar do estado. Ele denunciou os policiais envolvidos nessa abordagem à Polícia Civil. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas foi procurada, mas não retornou. A diferença entre homens e mulheres é atribuída há muito tempo à genética e à maior expectativa de vida das mulheres, entre outras razões. Mas há um consenso crescente de que a menopausa também pode ser um importante fator de risco para o desenvolvimento de demência em idade avançada da vida. Nos Estados Unidos, aproximadamente 6 milhões de adultos com 65 anos ou mais têm doença de Alzheimer. Quase 2/3 deles são mulheres. No Brasil, há uma estimativa que 1.700.000 pessoas com 60 anos ou mais têm algum tipo de demência, sendo o Alzheimer correspondente a 55% desses casos, com mais mulheres vivendo com essa condição no país. De acordo com o estudo da Weill Cornell Medicine, as mulheres que passam pela menopausa, que é definida clinicamente como o fim da fertilidade, enfrentam tantas mudanças no cérebro quanto nos ovários. Embora a grande maioria delas supere essas mudanças sem consequências graves para a saúde, cerca de 20% vão desenvolver demência nas décadas seguintes. O cérebro feminino é rico em receptores de estrogênio, especialmente em regiões que controlam a memória, o humor, o sono e a temperatura corporal, todos os quais funcionam maravilhosamente quando o estrogênio está alto e consistente. O hormônio também é vital para a capacidade do cérebro de se defender contra o envelhecimento e danos. A queda característica do estrogênio durante a menopausa não apenas altera o funcionamento de algumas regiões do cérebro, mas também pode mudar a estrutura do órgão. Exames mostram a redução de volume em cérebros menopáusicos em comparação com cérebros masculinos na mesma idade e com os de mulheres que ainda não chegaram ao período. Essas mudanças neurológicas podem ser responsáveis por alguns sintomas, incluindo ondas de calor, alterações de humor e um declínio leve, geralmente temporário, na memória e na cognição, além de se assemelharem a mudanças no cérebro que precedem a demência. De acordo com o estudo, algumas das regiões cerebrais afetadas pela menopausa também são algumas das regiões afetadas pela doença de Alzheimer, mas a ligação entre as duas ainda não é totalmente compreendida. Os próprios sintomas da menopausa, como a falta de sono e ondas de calor, também foram associadas à demência. Um estudo publicado em 2022 descobriu que as ondas de calor estavam associadas a um aumento na quantidade de pequenas lesões no cérebro, que são um sinal de declínio da saúde do órgão. Já um trabalho mais recente determinou que as ondas de calor durante o sono estavam associadas a um aumento nos biomarcadores de Alzheimer, que servem como indicadores precoces da doença. Mesmo que essa pesquisa pareça alarmante, a maioria dos cérebros e funções cognitivas das mulheres se estabiliza após a transição da menopausa. Já que todas as mulheres passam pela menopausa, isso significa que 80% delas não terão demência. Além disso, existem atitudes que podem fortalecer a saúde e cognição diante da diminuição do estrogênio. Vários estudos descobriram que até 40% dos casos de demência poderiam ser prevenidos.
E algumas mudanças no estilo de vida na meia-idade, incluindo parar de fumar, reduzir o consumo de álcool, dormir melhor e permanecer mental e socialmente ativo, ajudam na prevenção. Mas para as mulheres na menopausa, os especialistas dizem que 3 coisas em particular provavelmente terão um maior efeito, abordando tanto os sintomas de curto prazo quanto o risco de demência a longo prazo. Terapia hormonal no momento certo, exercícios físicos que devem ser regulares e manter uma dieta saudável. Uma das princesas mais famosas do mundo, Kate Middleton, está internada após uma cirurgia abdominal realizada com sucesso. A informação, que foi confirmada hoje pelo Palácio de Kensington, no Reino Unido, não teve o motivo do procedimento divulgado. A cirurgia aconteceu ontem e já estava programada. Mesmo sem a divulgação do motivo da operação, um porta-voz do palácio afirmou que a condição não era cancerígena. A princesa de Gales, de 42 anos, passa bem, mas continuará no hospital onde o procedimento foi feito durante 10 a 14 dias. De acordo com o comunicado, Kate deverá retomar os compromissos oficiais somente após a Páscoa, no mês de abril. A última vez que ela foi vista em público foi no mês passado, durante o Natal, enquanto ainda fazia um passeio com sua família. Kate pediu para que suas informações médicas continuem em sigilo, além de pedir ao público o máximo de normalidade possível para seus filhos. Além dela, o Palácio de Buckingham também anunciou que o rei Charles III, de 75 anos, passará por uma cirurgia de próstata na semana que vem. De acordo com a nota, ele já começou a se programar para a operação. O rei adiou compromissos públicos por um curto período para conseguir se recuperar. A situação não é grave, mas o procedimento será de correção. O monarca vai tratar de um aumento de próstata que acaba afetando a urina dos homens. A população chinesa caiu pelo 2º ano consecutivo, de acordo com os novos dados, devido a um recorde negativo na taxa de natalidade e a maior mortalidade em 50 anos. O número total de habitantes chineses diminuiu em mais de 2 milhões. O país asiático anunciou que pouco mais de 9 milhões de bebês nasceram no ano passado, uma queda de 500 mil bebês em comparação a 2022. Este é o 7º ano seguido em que os dados apresentam declínio. Somado às 11 milhões de pessoas que morreram durante o ano, o país tem mais idosos do que em qualquer outro lugar do mundo. São mais de 216 milhões de cidadãos com 65 anos ou mais. A queda da população e o envelhecimento preocupam Pequim, porque esgota a mão de obra em idade ativa necessária para impulsionar a economia. A crise, que chegou mais cedo do que era esperado, já está sobrecarregando os sistemas de saúde e previdência. Para especialistas, o país acelerou o problema com sua política de filho único, que ajudou a reduzir a taxa de natalidade ao longo das décadas. Somado a isso, a regra também criou uma geração de filhas únicas que receberam educação e oportunidades de emprego. Hoje, o país tenta incentivar essas mulheres a terem filhos. Propagandas e eventos de namoro, patrocinados pelo Estado, pressionam os jovens a casar e aumentar a população. Esse papel também está sendo feito pela mídia estatal, que está repleta de apelos para que os jovens desempenhem um papel no rejuvenescimento da nação. Esse problema é considerado pelo Partido Comunista Chinês uma emergência nacional. Para que as mulheres tenham mais filhos, foram criadas uma série de medidas pelo governo, como moradia mais barata, benefícios fiscais e até dinheiro para que as mulheres engravidem. Apesar disso, os esforços não estão funcionando, já que as mulheres têm evitado o casamento e a maternidade. As casas de repouso, também chamadas de asilos, são locais especializados em cuidar de idosos, principalmente aqueles que possuem algum tipo de doença. Mas para internar um parente em uma dessas clínicas não é tão fácil. Além do alto custo, muitas pessoas enxergam o asilo como uma forma de abandono. A velhice é a fase da vida onde as pessoas mais precisam de cuidados e atenção. Por esse motivo, as pessoas mais novas da família costumam fazer de tudo para que o seu parente mais velho, seja avó, avô, tia ou tio, fique bem e em segurança.
No Brasil existem diversas casas especializadas em cuidar desse público. Porém, não é fácil para a família tomar a decisão de internar alguém em uma dessas clínicas, pois para muitas pessoas isso soa como um abandono e até mesmo desprezo pela pessoa de velha idade. Mas em alguns casos a família precisa enxergar de que colocar a pessoa em um asilo pode ser a melhor opção, justamente para aqueles que precisam de cuidados médicos, tomar medicamentos, pois os enfermeiros desses locais ficam 24 horas por dia atentos. Os especialistas afirmam que, apesar de ser um lugar que acolhe idosos sem amparo familiar, as instituições deste tipo também são locais para receber aqueles que têm família por perto, e os parentes podem continuar visitando e acompanhando. A imensa maioria são particulares, com valores mensais que vão de R$5 mil até mais de R$20 mil. Já aquelas que são muito baratas, segundo os especialistas, podem ser precárias. Mas antes de tomar a decisão de internar algum parente em um asilo, é importante ter uma conversa com a pessoa e explicar a situação para o idoso. E também é importante estudar muito sobre o local para entender o tratamento que o idoso terá, pois muitas clínicas fazem covardia com os internos. Um desses casos aconteceu em Ponta Grossa, no Paraná, onde 9 idosos foram resgatados, machucados e com fome de um asilo clandestino. As vítimas só foram resgatadas pois uma das idosas conseguiu fugir do local e pedir socorro na rua, e um dos moradores da região ligou para a polícia militar. As responsáveis pelo local foram levadas para a delegacia e tiveram a prisão decretada. Mais de 300 cavalos marinhos de focinho longo nasceram no Oceanic Aquarium, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, ontem, terça-feira. A espécie Hippocampus reid tem grande capacidade de se camuflar, podendo mudar de cor para serem confundidos com o habitat onde vivem. A equipe técnica do local conseguiu registrar o nascimento pela primeira vez. Essa espécie nasceu em cativeiro, num aquário particular especializado em espécies marinhas no município de Balneário Camboriú, que é uma das suas grandes atrações turísticas. Essa espécie, como vocês estão vendo agora, ela é uma das poucas na natureza onde o macho faz o chocamento das crias. Portanto, foi um macho que deu à luz a esses cerca de 300 filhotes. Agora, os biólogos e também os veterinários que fazem toda a gestão do aquário esperam fazer com que todos os filhotes sobrevivam, já que eles sabem que há uma possibilidade de perder alguns deles. Mas as imagens são bem interessantes, né? Chamaram a atenção de todo o país e do mundo também, mostrando como a natureza pode aí ser sábia e também nos dar muitos espetáculos. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz.